Olá, prezado aluno, aluna de cultura religiosa. Nós voltamos para continuar a nossa conversa, nosso bate-papo sobre espiritualidade e agora sobre religião também. É importante nós definirmos isso, o que é espiritualidade. Nós já conversamos na primeira videoaula e agora nós vamos continuar o nosso bate-papo estabelecendo a diferença entre espiritualidade e religião. Veja, a espiritualidade, como nós vimos, ela é uma dimensão da subjetividade humana. Ela é uma dimensão do nosso ser. Ela constitui o nosso ser, sendo um dos elementos centrais do nosso interior, vinculado à busca de felicidade, vinculado à busca de transcendência, de um sentido maior para a vida. Agora, essa capacidade que o ser humano tem, ela pode ou não ser cultivada. Essa dimensão do ser humano, a espiritualidade, pode ser cultivada numa religião. Sim, existem muitas pessoas que cultivam a sua espiritualidade e depositam essa capacidade de crer em uma religião A, uma religião B, certo? Outras pessoas acabam depositando esse desejo, essa busca de transcendência e a sua própria fé, essa capacidade de crer em outros elementos. Então veja, a espiritualidade faz parte do ser humano, de cada indivíduo. A religião, ela, para ser constituída como tal, ela precisa de alguns elementos. Então, por exemplo, primeiro, alguns indivíduos, certo? Um grupo, um coletivo de pessoas se reúne, todas elas, é claro, dotadas de espiritualidade. Elas começam a eleger o mesmo, ter o mesmo culto, ter o mesmo sagrado, considerar as mesmas coisas sagradas, né? Cultuar o mesmo Deus, a mesma divindade. E aí essas pessoas, no início, se elas têm algo mais informal, mas elas começam a formalizar isso. É um processo de, que nós chamamos, inclusive Paul Tillich fala, o autor Paul Tillich fala sobre esse assunto também, deixe-me recordar, é o processo de institucionalização da fé. É quando aquele movimento religioso nascente começa a se estruturar. E se antes ele não tinha um texto sagrado, agora aquele grupo começa a ter um texto sagrado, começa a ter uma liturgia, uma ordem do culto mais organizada, começa também a ter uma moralidade, uma série de valores, aquilo que o grupo considera como certo, como errado, e aí você começa a ter uma série de elementos que vão compor a religião instituída. Então veja, a religião não é qualquer coisa, eu não posso chamar qualquer coisa de religião. Eu posso dizer que existem elementos de vida religiosa, né, relacionados à espiritualidade, que estão presentes no decorrer da vida, por exemplo, naquela pessoa que adora o consumo. Ela adora o consumo. Consumir é o sagrado daquela pessoa. Ela consome e no ato de comprar, ela meio que tem uma certa felicidade, um certo gozo. É por isso que muitas pessoas falam para as amigas assim: amiga, você está muito deprimida, você precisa de um banho de loja, né? Vai lá comprar mais uma rasteirinha, mais outra rasteirinha e compra outro. E aí, nesse ato de consumir, as pessoas acreditam que são felizes. Bem, já falamos um pouco sobre isso. O fato é que isso não é propriamente uma religião. Existem elementos religiosos aí nessa atitude consumista. Porém, religião, ela precisa de uma estrutura, né? Está afirmada no coletivo. No coletivo. Ok? Então, veja, nós temos aí que é algo que é muito importante. Uma religião precisa de um texto sagrado, ela precisa de uma experiência com o sagrado. Qual é o sagrado dessa religião? O que é o mais importante? Qual é a divindade que esses adeptos dessa religião adoram, prestam culto? Né? A religião aí, o coletivo está junto. É um coletivo.
se organizando, prestando culto, adorando a determinada divindade. E aí você tem também uma liturgia, um ritual. Você tem também esse grupo pactua, há uma pactuação do grupo numa doutrina. Muitos grupos têm um texto sagrado impresso, outros grupos têm textos que não são impressos. Tem textos que já ainda são na oralidade, né? É um texto na oralidade, na tradição oral daquele povo. Ainda existem religiões assim, na Amazônia, por exemplo, eu conheci, morei na Amazônia por alguns anos, e conheço religiões lá que não tem um texto sagrado, mas tem toda uma tradição oral dos mestres daquela religião. E veja, então, a religião, ela, para ser chamada mesmo assim religião, tem que haver uma distinção aí. Né? Uma coisa é elementos da vida religiosa que estão presentes na espiritualidade, lá no interior do ser humano. Outra coisa é se esse ser humano integra, constitui um grupo religioso específico. E esse grupo tem uma experiência consagrada, ele tem texto, tem uma liturgia, tem uma moral instituída, uma série de elementos que institucionalizam aquela fé, aquela maneira de cultivar a sua espiritualidade numa religião específica. Ok? Deu para perceber que a espiritualidade é algo que faz parte do ser humano, independente do ser humano acreditar ou não numa religião. E a vida religiosa, ela acontece através de uma série de elementos. E esses elementos estão ali, institucionalizados, pactuados em um determinado grupo, em um determinado coletivo. Certo? Por isso que é importante que você tenha uma clareza disso. Na hora de estudar o fenômeno religioso, na hora que você for observar o diferente. Por exemplo, eu sou cristão, né, de uma denominação evangélica, e quando eu olho para o outro, para o diferente, eu não posso olhar para ele simplesmente cheio de preconceitos, cheio de... Não, eu preciso olhar para o diferente, aquele que tem uma outra religião, que não é a minha. Eu preciso olhar para ele observando a beleza que há nele, observando qual é o texto sagrado, né? Qual é o texto sagrado? Como é que é a liturgia? Como é que é o rito? Quais são os valores morais daquele grupo específico? Existem estudiosos da religião que eles se baseiam, eles se preocupam em estudar a moralidade, os valores de determinados grupos religiosos. Existem sociólogos da religião, estudiosos aí, que eles vão analisar como que aqueles grupos se relacionam com a sociedade. Veja, há uma maneira muito bonita de você estudar as religiões, compreender a dinâmica da vida religiosa de grupos específicos, considerando os elementos da linguagem religiosa, né? Que eu já falei ainda há pouco, que é o texto sagrado, a moralidade, a experiência, né? Quais são os rituais que são utilizados pelo grupo. Então, assim, é importante ter isso em mente. Tá? Eu acho curioso, sabe, que às vezes algumas pessoas não compreendem nem mesmo a sua própria religião. Eu fico triste. Não fico triste simplesmente se uma pessoa da minha denominação, da minha igreja lá falar: eu não conheço nada da nossa história, não conheço nada das nossas tradições, do que é sagrado, do que é mais importante para nós. Eu não fico triste só quando isso acontece na minha denominação religiosa, não. Eu fico triste porque muitas pessoas dizem: eu sou da religião A, eu sou da religião B, mas não conhecem profundamente a sua religião. Não cultivam a sua fé, a sua espiritualidade na sua religião de modo mais sério, de modo mais profundo. E aí, veja, depois de apresentar a diferença entre a espiritualidade, que é algo mais interior, e a religião, que é algo mais coletivo, institucionalizado, vivido ali no coletivo, eu quero deixar um desafio a você, prezado aluno, prezada aluna, que você olhe mais para a sua própria religião. Não estou convidando você a mudar de religião. Eu estou simplesmente pedindo que você seja alertando você
para que você enxergue o valor e a beleza que há primeiramente na tua própria religião, mas com profundidade. Não seja um mero frequentador. Vá lá, quais são os textos sagrados? O que é mais importante? Quais são os valores mais importantes da tua religião, da tua fé? E se você não professa uma religião A, B ou C específica, eu deixo aqui um desafio para que você conheça alguma religião, para que você vá e observe essa religião. Tenha o zelo de o cuidado de observar quais dos valores pregados ali, como que aquelas pessoas, o que é mais sagrado para elas, como que elas adoram a divindade. Que divindade é essa? Quais são os atributos dessa divindade, desse ser considerado sagrado? Né? E aí eu deixo aqui esse desafio a você. Eu acredito que essa busca por profundidade é algo que está faltando na nossa sociedade. Nossa sociedade tem uma crise de profundidade. Há uma crise. Essa é uma denúncia que Paul Tillich faz, e não somente ele, como também os filósofos da escola de Frankfurt, eles denunciam como nós somos superficiais. Não há uma profundidade na nossa busca de sentido pela vida. Acabamos nos contentando com aquilo que a sociedade de massa, essa indústria cultural, da televisão, do marketing, da propaganda, colocam na nossa cabeça, que não importam os valores, não importa a religião, o que interessa é se você compra, se você consome. O que interessa é se você tem dinheiro no bolso. Né? É isso que vai te trazer felicidade, porque isso vai te dar acesso aos prazeres efêmeros, aos prazeres efêmeros do dia a dia, aquilo que pode ser ofertado nos bares da vida, muitas vezes ofertado em outros tantos lugares que as pessoas buscam essa felicidade superficial, rasa. O problema é quando acaba o dinheiro. O problema é quando acaba o prazer. O problema é quando acaba o efeito da droga, quando acaba o efeito da bebida. E aí o ser humano acaba voltando para o seu vazio, para a sua aquele oco que há por dentro pela falta de profundidade em sua vida, pela falta de algo mais importante, mais profundo, que daria sentido maior à sua existência. E aí eu deixo esse desafio, meu querido aluno, minha aluna, busque profundidade, conheça melhor a sua própria religião, a sua própria denominação religiosa, e se você não tem alguma, procure uma para compreender melhor, né? Pesquise, dê valor a essa dimensão religiosa da vida. Vale a pena, vale a pena. Muito obrigado e Deus abençoe a todos vocês.